Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e não é que o dia finalmente chegou, não é que a espera finalmente acabou após anos, e nesse caso literalmente anos de luta, não é que os Navies finalmente tiveram seu dia de glória. Rihanna, a única e incomparável, comandou nesse último domingo a edição de número 57 do Super Bowl Halftime Show, direto do Farm Stadium no Arizona, Estados Unidos. 7 anos desde o lançamento do Anti e 5 desde o seu último show ao vivo, qualquer assunto nesse meio tempo que envolvesse Rihanna e música parecia um sonho para sua grande legião de fãs, e sabendo que a expectativa era grande, ela escolheu o palco mais assistido do mundo para o seu tão aguardado retorno. Que, aliás, veio regado de várias especulações, não é mesmo? Será que ela iria lançar um novo single? Será que ela iria lançar um novo álbum? Será que ela iria lançar um novo álbum com exclusividade na Apple Music, que era a patrocinadora do evento esse ano? Será que ela iria anunciar uma nova turnê? Será que ela iria vir para o Brasil ali entre setembro e outubro? Todos esses tópicos geraram ainda mais expectativa pra galera acompanhar o seu show na final do campeonato de futebol americano nesse último domingo. E bom, não dá pra dizer que não houve pelo menos um anúncio, né? Se os lançamentos de Lift Me Up e Born Again no ano passado já serviram como um gostinho pra lembrar que além de uma magnata, que além de uma empresária bilionária que revolucionou o mundo das maquiagens e da moda, o que na verdade de fato tornou Rihanna uma estrela global foi a sua voz, a sua atitude, o seu carisma e, claro, os seus hits. E em sua performance no Super Bowl, ela mostrou que os palcos é ainda o lugar onde os fãs melhor preferem ver ela, e também onde ela melhor consegue se comunicar com eles. Há quase 20 anos no mercado, condensar tantos sucessos em um curto período de 13 minutos não foi uma tarefa nada fácil, e como a própria falou, o que a gente viu no ar foi apenas uma das 39 possíveis setlists que ela preparou para esse show. E hoje a gente vai aqui exatamente fazer isso, recapitular tudo o que aconteceu antes, durante, depois desse grande evento, que serviu pra gente curtir, que serviu pra animar a noite do nosso último domingo, que serviu pra gente matar saudades, mas que, como vocês já devem ter visto, também dividiu bastante opiniões pela internet. Se houve um tempo que ser fã da Rihanna, nossa, era bom demais, porque era uma chuva de lançamentos, era uma era coladinha na outra, hoje a gente tem que agradecer o simples fato dela ainda querer continuar fazendo isso. E é óbvio que um momento como esse a gente não poderia deixar passar batido. Mas ó, antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, o link de todas as minhas redes sociais estão aonde? Exatamente, aqui na descrição. E agora sim, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos falar logo sobre a grande novidade que foi anunciada nesse último domingo. Porque, se por si só o simples retorno da gatinha já seria o suficiente para quebrar a internet, quando a câmera se afastou um pouco do close que estava no rosto dela, Rihanna empurrou um pouco para o lado o macacão que ela estava vestindo e deu aquela passadinha de mão na barriga, eu imagino que todo mundo já ficou, será que é isso mesmo? E sim, um novo Baby Fenty já se encontra a caminho e foi anunciado ao mundo durante a performance da Riri no Super Bowl. Agora, imagina daqui a alguns anos, quando essas crianças já não tiverem um pouquinho aí, ó, a briga que isso não pode dar, a treta que isso não pode dar entre irmãos. Ó, mamãe me anunciou no Super Bowl, e você, que ela anunciou através de fotos de paparazzi no Instagram. E daí lá vem ela correndo lá de trás, ei, vocês dois, pode parar, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque toda mãe é igual, né? Mas bom, como hoje em dia nada é certo até que seja de fato confirmado, o que em época de tantas fake news é até legal que a gente realmente se atente a isso, confirmando os rumores e suspeitas, logo após a sua performance, a equipe da Rihanna confirmou ao The Hollywood Reporter que sim, ela tá realmente grávida, mas também foi só esse sim mesmo, foi só o sim, pra não ficar nenhuma dúvida no ar. E o bom é que esse é aquele tipo de coisa que depois que a gente sabe, parece que tava tudo muito óbvio, né? Parece que tava tudo assim na nossa cara. Eu lembro quando aconteceu isso com o Little Mix. Mas nesses últimos meses, a Rihanna até que fez bastante aparição pública, né? Teve a coletiva de imprensa pro Super Bowl, um pouquinho antes teve aquela aparição surpresa dela no Globo de Ouro. E em todas essas situações, vocês podem notar que ela tava ali com roupas bem largas, bem folgadas, com bastante adereços aqui nessa parte de cima, não sei se era adereço, mas enfim, camuflando aqui essa parte de cima dela, o que, considerando que Rihanna é um fashion icon, poderia ser muito bem apenas escolhas aleatórias dela, né? Mas, pelo visto, tudo isso aí foi muito bem calculado para que a grande notícia só fosse realmente divulgada no seu grande retorno aos palcos. Agora, se nesse sábado a danada ainda deu uma pequena trollada na gente falando que, quem sabe, talvez, de repente não tivesse um convidado especial junto com ela na apresentação,
como se ela estivesse ensaiando isso há meses e apenas um dia antes da apresentação ela não soubesse que não tinha nenhum convidado, né? O que a gente pode concluir é que sozinha ela não foi, né? Quem entende de gravidez, eu vi chutando que aquela barriguinha dela parece que é de uns 4 ou 5 meses. Eu, sinceramente, não teria como emitir qualquer opinião sobre esse tópico, mas realmente parece algo que tá ali no meio do caminho entre os 9 meses. E que, por curiosidade, 9 meses é justamente a idade do seu primeiro filhinho, que, aliás, eu posso até estar enganado, mas eu acho que até hoje a gente ainda não sabe qual é o nome dele, eu acho que até hoje ela ainda não divulgou o nome dele, porque, pelo menos, eu não tenho nenhuma lembrança de ter visto isso em algum lugar. Mas, se alguém aí tiver essa informação, se ela realmente já tiver falado o nome do primeiro filhinho dela em algum lugar, podem deixar aqui nos comentários que eu vou colocar como fixado. Mas, indo agora pro show em si, cara, eu realmente não tinha, assim, a mínima ideia do que esperar. Eu tava muito ansioso, mas eu não conseguia, assim, imaginar nada que fosse acontecer. Porque o próprio Super Bowl, né, é um lugar onde a gente já viu muita coisa grandiosa acontecendo, muita entrada gigantesca e tudo mais, só que não é algo que segue um padrão, até porque ninguém vai querer repetir o que o coleguinha já fez, né? E eu acho que até isso de ser sempre algo tudo muito novo, muito inédito, algo que alguém fez, nenhum outro vai fazer depois, que até ajuda a tornar todo esse hype em torno dele ainda maior. Mas daí, quando a primeira cena foi direto um close bem dado no rosto dela e ela dando aquele sorrisinho dela todo despretensioso, foi um mixed feelings. Vou falar pra vocês que foi uma mistura de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu fiquei, nossa, tá realmente acontecendo, ela tá voltando, chegou finalmente essa hora, eu também fiquei pensando, nossa, será que a câmera foi mal posicionada? Será que colocaram a câmera errada? Porque geralmente eles mostram o palco e como a pessoa vai chegar até lá, né? Só que, à medida com que a câmera foi se afastando e foi tudo ganhando forma, a gente percebeu que não tinha nada de errado e que seria no céu onde a festa ia começar. Em termos de estrutura, especificamente, pra mim o ponto alto do show foi justamente a abertura, porque ali, ao mesmo tempo em que tudo era muito minimalista, era ao mesmo tempo tudo muito grandioso. Vi muita gente rebatendo que aquele palco da Rihanna não tinha nada de minimalista, porque era muito tecnológico, mas quando a gente fala que algo é minimalista, não é que a gente esteja falando que o negócio seja simples, mas sim que é limpo. Eu acho que esse é o melhor conceito de minimalismo. Não é que seja um banquinho que ela vai subir e cantar, mas sim que o palco é extremamente foda, mas ainda assim limpo. Clean, o que eu acho que foi exatamente o caso dela nesse último domingo. O show em si foi introduzido de uma forma bem simples, apenas com um takezão no rosto dela, naquele olhar dela, naquele sorrisão dela, mas em apenas 30 segundos depois que a câmera já havia se afastado, você já tinha tanta coisa para assimilar, porque era o retorno da Rihanna acontecendo, era uma gravidez que acabou de ser anunciada, era um palco tão futurista que parecia que você estava em 2050, sem contar a expectativa do que viria mais pra frente em uma setlist que já havia sido aberta com o quê? Com Bitch Better Have My Money. Foi um show onde realmente muita coisa já havia acontecido em menos de 1 minuto, o tanto de informação que você tinha que assimilar logo ali no início. Mas depois dessa chuva de notícias, depois dessa chuva de informação, chegamos então num show mais, como a gente pode dizer, típico da Bad Girl Riri, e a partir dali era ela por ela até o final da apresentação. Se hits foi algo que nunca faltou na sua trajetória até aqui, seria impossível, seria inviável que um ou outro, ou na verdade vários deles, né, não ficassem de fora. E deixando realmente de fora apenas as suas 2 primeiras eras da sua carreira, de Umbrella a Work, a setlist girou primordialmente da era Good Girl Gone Bad até One Tie, incluindo também algumas das suas participações mais marcantes, como All of the Lights, Run the Style e Wild Thoughts. Talvez tenha faltado uma Love the Way You Lie, talvez tenha faltado uma What's My Name, uma Don't Stop the Music, uma Love on the Brain. Pode ser, dentre tantas outras, né? Mas eu acho que dá pra concordar, né? Que na setlist ela não deixou a desejar. E no fim esse é o preço, né? Quando você tem uma carreira tão longa e tão extremamente bem sucedida como a dela. Nem sempre vai dar pra ter tudo. Pra gente aqui no Brasil, a parte de Rude Boy teve até um gostinho especial, né? Porque todo mundo já identificou os beats de funk nos primeiros segundos da música, quando a câmera ia seguir nos bailarinos até encontrar com ela, ali, no centro do palco, e provando que mesmo afastada da música há um tempo, ela tá sempre de olho no que acontece com o nome dela. O remix apresentado nesse domingo no Super Bowl foi criado de forma bem despretensiosa em 2020 pelo DJ Clean, de apenas 20 anos, e natural de Taratim, no interior da Bahia.
E se você tá pelo Instagram ou TikTok, você já deve ter percebido que é bem comum, né, essa galera que faz remixes, adiciona beats, cria mashups e tal. É quase um nicho dentro das redes sociais todo esse rolê. Só que esse dele, de Rude Boy, ficou tão bom que, além de viralizar, a própria equipe da Rihanna entrou em contato com ele no começo desse ano para conversar sobre a autorização de uso. Então não é que teve até um pouquinho de Brasil no Super Bowl nesse último domingo com a Bad Gal? E cara, a gente sabe, né, que só por esse uso muita coisa vai mudar na vida do criador desse remix. Que, aliás, para quem tava procurando, vou até deixar aqui na descrição o link da versão completa dessa versão de Rude Boy assinada pelo DJ Clean. Um outro ponto forte muito alto do show que eu percebi foi a fotografia e a forma como as câmeras estavam encaixadas para realmente captar toda a essência da Rihanna. Um dos momentos mais bonitos, por exemplo, foi na parte de Wild Thoughts, quando eles estão executando a coreografia. E, cara, tem umas partes que eles se movimentam que parece assim até uma pintura renascentista ganhando vida, sabe? E olha, por um momento eu achei que esse ia ser o primeiro show de um artista pop, pelo menos, né, no Super Bowl, que não ia ter nenhuma baladinha, porque tava tudo encaminhando, tava tudo mais ali no eletrônico, no R&B, nas músicas mais animadas dela. E daí chegou em Umbrella, imaginei que pudesse acabar ali, mas não acabou, porque na verdade tudo encerrou exatamente onde começou, com Rihanna finalizando a sua grande noite nos céus do Farm Stadium. Toda a performance foi uma grande celebração aos seus 17 anos de carreira. E claro que dentro desses 17 anos também seria necessário incluir a sua pegada empreendedora. Quando ela dá uma pausinha ali para retocar a maquiagem, você fica assim, eu não acredito que ela fez uma publi dentro do Super Bowl. E essa ainda nem foi a única. Ali foi uma referência direta a Fenty Beauty. O look dos seus mais de 250 dançarinos foram todos assinados. Na verdade não é que foram todos assinados, né? É o mesmo look que foi replicado para todos os dançarinos. Esse look foi assinado pela Savage X Fenty, é tanto nome com Fenty que às vezes eu até confundo um com o outro, mas foi assinado pela Savage X Fenty e logo depois que a apresentação acabou, saiu o tweet lá na conta da lojinha, afirmando que todos aqueles looks estão disponíveis no site, incluindo até algumas customizações e cores diferenciadas. A bonita realmente não sai mais de casa se não for pra fechar negócio, né? Lembra até um pouco a Boca Rosa. Apesar de muitas afirmações, né, de muitos veículos terem mencionado que ela não fez nenhuma troca de look, nenhuma troca de visual nesse último domingo, o que realmente assim não aconteceu de uma forma tão explícita, os looks dela na noite desse último domingo contaram com várias peças e cada uma delas tinha ali um pequeno significado, contavam ali uma pequena história, passavam uma pequena história, na verdade. Apesar da sua primeira gravidez ter sido divulgada em um ensaio feito meio às pressas, as primeiras fotos oficiais de Rihanna anunciando seu primeiro bebê foi em um ensaio para Vogue, onde na ocasião ela foi vestida pela grife Alaïa, eu acho que é assim que se pronuncia, porque esse I tem um trema, que também foi a responsável pelo styling dela no Super Bowl, onde a sua segunda gestação foi anunciada. É aí por si só uma simetria bem interessante de se notar, né? Ver que ela sempre tá usando a mesma marca quando ela vai anunciar um bebê. Mas uma outra referência também muito comentada sobre o visual dela é a parte em que ela coloca aquele casacão, também vermelho por cima, sendo essa uma referência ao seu amigo e antigo editor da Vogue, André Leon Talley, que faleceu em janeiro do ano passado. Detalhe que Rihanna usou a peça justo na hora de cantar Umbrella, onde ela cita: "Quando o sol brilhar, nós brilharemos juntos", disse que estaria aqui para sempre e que sempre seria sua amiga, e foi justamente essa legenda que o Instagram oficial do André utilizou para compartilhar a homenagem da Rihanna, mostrando tanto a referência do look quanto alguns momentos deles juntos. Dito tudo isso, a recepção do público e da crítica foi aí um tanto quanto mista, com alguns veículos, por exemplo, colocando o Super Bowl da Rihanna no mesmo nível do Michael Jackson, aquele de 1993, enquanto outros teceram algumas críticas bem pesadas, aliás. Vamos aqui com algumas delas. Dando ao Super Bowl da Rihanna a nota máxima de 5 estrelas, o jornal The Independent frisou os seguintes pontos: Rihanna está reescrevendo as regras para mulheres grávidas mais uma vez e o seu show foi um aperfeiçoamento natural do espetáculo. Um evento que já foi o lar anual de grandes colaborações e performances gigantescas foi refinado em um conceito atraente, preenchendo o estádio em seus extremos. A setlist foi inteligente, executada em um mega mix magnífico, finalizando de forma épica com Diamonds.
Já o The Guardian foi um pouco mais duro e, além de dar uma nota 6 de 10, destacou na sua crítica os seguintes pontos. A estrela apresentou seus vários sucessos com facilidade em seu primeiro show em 4 anos, mas havia uma eletricidade muito necessária faltando. Se comprometeu com um mínimo de coreografia e às vezes mal se movimentava. Isso combina com a sua imagem de rainha relaxada após o seu trabalho inigualável na música pop. Mas não é a energia que se espera de um Super Bowl. Já o The New York Times ficou um pouco no meio do caminho desses dois, frisando o seguinte: o Super Bowl precisa da Rihanna mais do que a Rihanna precisa do Super Bowl. Mas em essência, o evento foi a sua presença. Não houve convidados, apesar das suas grandes colaborações. Nenhuma mudança de figurino, apesar da sua força na indústria da moda. Do ponto de vista de entretenimento, está entre os melhores, ao mesmo tempo que ela parecia ter coisas mais importantes para fazer. Já o Rolling Stone também prefiro ficar no meio do caminho, mas para um lado um pouco mais positivo, acho que dá para estar assim. Ranqueando a performance da Rihanna, o Super Bowl da Rihanna como o terceiro melhor feminino de todos os tempos, atrás apenas da Beyoncé em 2013 e da Shakira e Jennifer Lopez em 2020, e em oitavo no ranking geral de todos os acts que já se apresentaram no Halftime Show. Algo que eu acredito que colaborou muito para essas opiniões serem tão distintas assim é que haviam muitas perspectivas para se analisar esse mesmo evento do último domingo e cada um olhou para lugares totalmente diferentes. Existe a Rihanna, existe a artista Rihanna e existe o show da Rihanna. Já do outro lado existe o Super Bowl, que é hoje em dia esse palco onde tudo que acontece por lá é sempre muito grandioso. Nesse último domingo aconteceu o show da Rihanna no Super Bowl. Foram anos de espera. Óbvio que todo fã da Rihanna vai se emocionar pelo simples fato de ver ela ali no palco, cantando novamente, cantando as músicas favoritas deles. Se ela só subisse em um pedestal e começasse a cantar, já seria o suficiente para muitos ser o melhor Super Bowl da história. Já do outro lado, esse é um evento que é assistido por mais de 100 milhões de espectadores, então óbvio que não é todo mundo desses 100 milhões que vai ser fã dela. Depois de quase 20 anos de carreira, o que mais a Rihanna teria para provar para alguém, né? Mas eu entendo que como logo no começo da performance já teve ali, muita informação, muita coisa acontecendo, muita coisa para assimilar. E eu acho que também por se tratar do Super Bowl, que é um conjunto de fatores que forma o show, muita gente tinha a expectativa de que outras coisas pudessem acontecer ao longo da performance. Poderia ter uma baguncinha organizada ali na hora de Work ou We Found Love. O palco do chão era dividido em 3 plataformas. As cores poderiam mudar em determinado momento para acompanhar o mood da música ou até mesmo representar a era que ela estava apresentando. Mas assim, tirando esses detalhes que seriam de produção e que eu acho que ajudaria a deixar tudo ainda mais com a cara dela, não é porque ali era o Super Bowl que do nada a Rihanna ia ter que se transformar em outra pessoa. Eu acho que não seria condizente até mesmo com o convite, né? Porque se você ligou a TV para assistir a Rihanna, não há por que você criar expectativas baseado no que você viu outras pessoas fazer. Só que agora que eu falei isso, algumas críticas eu tenho que falar que eu achei muito injustas e eu acho que foram justamente as que eu mais vi com mais frequência. Tipo do pessoal falando, ela parecia que não tava com muita vontade de estar ali, ou, nossa, essa foi a pior de todas. Tal pessoa também grávida, não é porque ela tava grávida, porque tal pessoa também grávida fez muito mais do que ela, sei lá, em um outro evento. Vocês têm noção que nessa sede de criticar o pessoal virou até fiscal de corpo de grávida? A mulher literalmente teve o primeiro filho dela, mais ou menos 4 ou 5 meses depois engravidou novamente, manteve todos os compromissos que ela havia concordado em cumprir, passou meses ensaiando grávida e ao mesmo tempo cuidando de outro bebê para fazer um show depois de anos sem pisar nos palcos, para alguém ir lá e falar que ela fez tudo isso contra a vontade dela e logo quem? A Rihanna. Depois de tantos anos, justo quando a Rihanna faz o comeback dela, o pessoal já tá mais preocupado em definir, em tentar saber, em fazer as previsões de quem daqui 20, 30, 40 anos vai ser mais lembrado do que quem, cara, aproveita pelo menos o momento e deixa pra pensar nisso depois. Dito isso, sabe quem, além dos fãs, também curtiu muito o trabalho entregue nesse último domingo? Ela mesma, a própria Rihanna. Como bem deu pra ver na reação dela nos bastidores após entregar o campo novamente pros jogadores. E só finalizando um assunto que ficou aí meio solto pelo ar, pra quem tava esperando o anúncio de um novo álbum, ou pelo menos um novo single, entrevista divulgada nessa segunda-feira. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas o Super Bowl foi no domingo. Na segunda-feira foi divulgada
uma entrevista no Good Morning America, onde ela respondeu que continua bastante animada em trabalhar com música, mas que, por enquanto, sem previsão de quando algum próximo lançamento irá acontecer. Mas calma que tem aí um grande rumor circulando que ela possa se apresentar no Oscar. Geralmente todo mundo que é indicado ao Oscar costuma se apresentar na premiação, né? Então acredito que ela possa se apresentar nessa próxima edição. Então, depois de tanto tempo, vamos ter, logo em breve, quem sabe, mais um gostinho. Mas, voltando ao Super Bowl, provando que esse é realmente um evento à parte dentro da indústria, esse domingo foi um dia de celebração onde Rihanna recebeu mensagens de apoio de todos os seus colegas da indústria, incluindo Shakira e Katy Perry, que já tiveram a mesma experiência que ela, sem contar várias estrelas que foram lá conferir a apresentação pessoalmente, tais como Billie Eilish, Adele, Cher, Cara Delevingne, Paul McCartney, obviamente o próprio A$AP Rocky, muito fofinho com o filhinho deles, dentre vários outros. Poucos artistas, ou quase nenhum na verdade, conseguem ser unânimes diante de uma audiência tão gigantesca quanto a do Super Bowl. No entanto, poucos artistas têm tantos hits universais quanto a Rihanna, a cantora que eu acredito ser a mais próxima daquele rolê de ser capaz de reunir todas as tribos. Na noite desse último domingo, ela mostrou que, mesmo a música não sendo mais a sua principal fonte de renda, é ainda a primeira paixão dela. Ao longo de 3 minutos, a gente pôde contemplar ao seu lado uma grande celebração das suas quase 2 décadas de sucesso e, de quebra, dando ainda as boas-vindas a mais um membro da família Fenty, que logo em breve chegará ao mundo. O que vocês acharam do Super Bowl da Riri? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso, hein? Vamos nessa?